Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus, meu querido. Vamos lá. No capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Mateus 6, verso 10. É muito conhecido das crianças, é muito conhecido também da nossa avó, dos nossos bisavós. Então vamos lá. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Numa tradução mais original diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu, tanto na terra como no céu. Assim como é no céu, se faça também na terra. Eu vou te convidar a ler mais uma vez. Só você vai ler com muita força, com fé, com alegria. Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Fecha um pouco a Bíblia Sagrada, mas não perde o capítulo nem o versículo. Fecha também os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Oração, se não fizer mal, bem, mal é que não vai fazer, meu querido. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso. Meu Deus, nós não viemos aqui, meu Deus querido, simplesmente para desfilar nossas roupas, ou mesmo, Senhor, porque fomos convidados. Pai, muito mais do que isso, viemos aqui adorar o teu santo nome, nos alegrar enquanto os sinais da tua vida têm se cumprido, Pai. Então, Deus amado, então, Deus querido, direciona, meu Deus, a tua poderosa palavra, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da minha boca. Meu Deus, que o Senhor apareça, cresça, e que o pregador diminua mais e mais, e que aqui todo o crédito, e que aqui toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Fala conosco de uma forma clara e concisa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento, fica à vontade. Você não está em outro lugar a não ser na casa do Pai. E quando nós estamos na casa do Pai da gente, a gente fica à vontade. Glória a Deus. Amado, você conhece Jesus como o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Muitas pessoas conhecem Jesus como o pão da vida. E aí vai. Jesus é conhecido também como o grande eu sou. Mas eu quero apresentar para você, dentro da Bíblia Sagrada, Jesus de outra forma. Existem coisas na Bíblia Sagrada, mas que estão explícitas. Ou seja, você sem precisar estudar muito, sem precisar observar muito, está na cara, você observa aquilo, está explícito. Mas existem coisas que estão implícitas. E se tem uma coisa que está implícita na Bíblia Sagrada, é Jesus, como o colonizador da terra. Diga para o seu irmão, olha para ele e diga assim: você conhece Jesus, o colonizador da terra? Diga. Glória a Deus. Para os que já conhecem, vamos só confirmar. Jesus, quando ele faz ali a oração do Pai Nosso, atendendo um pedido dos discípulos, porque em Mateus, a partir do capítulo 6, Jesus ele desencadeia uma série de ensinamentos para as pessoas, para os discípulos. Jesus ali a partir do capítulo 6 ele ensina sobre perdoar, sobre amar o próximo. Jesus a partir do capítulo 6 ele ensina não julgar o próximo, ele ensina sobre o reino de Deus e aí por diante. Mas existe uma dúvida dos apóstolos. Os apóstolos estavam há muitos dias, há muito tempo andando com Jesus Cristo, mas ainda não sabiam fazer uma oração sem ser litúrgica. Ainda não sabiam orar de uma forma que fosse mais objetiva e que pudesse tocar o coração de Deus. E eles chegam para Jesus: Senhor, conjectura, amados, isso não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que eles chegam para Jesus: Senhor, nos ensine a orar. Nos ensina a orar, porque eles sempre viam Jesus indo para os montes orando. Aí Jesus pega, responde e diz: olha, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mas a oração não acaba aí.
Mas eu gostaria de explanar com os irmãos, de trazer da parte de Deus a revelação da palavra de Deus para os nossos corações essa noite, sobre essa oração de Jesus. Muitos fazem essa oração aqui do Pai Nosso simplesmente como um costume, como algo que já virou tradição. Mas há muito mais do que nós imaginamos dentro dessas palavras, dentro dessa oração de Jesus. Há o seguinte: a intenção de Deus, desde o princípio, desde Gênesis, foi fazer da terra, foi fazer do nosso lugar de habitação uma extensão, uma colônia do reino de Deus. Quantos já estudaram sobre colonização aqui na escola, amados? Quantos já estudaram sobre colonização? Colonização só pode ser realizada por reis. Apenas reis podem colonizar. A intenção de Deus de fazer da terra uma colônia do céu foi frustrada porque Adão, o primeiro colonizador desse lugar, falhou. Quando Deus deu a ordem para ele: olha, crescei e multiplicai-vos, para que Adão e Eva enchessem a terra. Foi uma ordem de Deus. E o que é uma colonização, amados? Colonização é quando a língua, é quando os costumes, é quando a forma de se vestir, é quando a forma de viver de um certo reino chega a outro território estrangeiro e transforma as pessoas daquele território estrangeiro de igual forma é lá no reino. Isso é colonização. Mas o primeiro colonizador, Adão, falhou, caiu em pecado, então não se pôde aí concretizar a colonização. Mas Deus, através de Jesus Cristo, começou um novo plano de colonização da terra. Nós podemos dizer que não é nem tanto uma colonização, mas uma recolonização da terra. E quando Jesus faz essa oração no versículo 10, o Espírito Santo trouxe ao meu entendimento essa palavra, amados. Quando Jesus ele ora: venha o teu reino. Venha o teu reino. Mas para acontecer uma colonização, é necessário que haja um rei. Então já temos a primeira pessoa, o rei, Jesus. Temos o território a ser colonizado, a terra, lugar onde os seres humanos, onde os terrestres habitam. Mas falta uma pessoa. Uma colonização também não pode acontecer sem um governador. E o governador, o próprio Rei Jesus estava carregando dentro de si, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o governador. E quando Jesus ele operava milagres, ele operava curas, operava maravilhas, aquilo ali era o poder de Deus, era o próprio governador dentro do próprio Jesus. Quando uma pessoa ela vive sem a cultura do reino de Deus, ela vive em trevas, ela vive perdida, ela toma decisões erradas, ela vive de forma errada, porque ela está vivendo em outro reino, um reino conhecido como o reino das trevas. E o reino das trevas é um reino de escuridão, é um reino de tristeza, de quarto escuro, é um reino de depressão. Quando a pessoa vive no reino das trevas. Mas o profeta Isaías já havia profetizado a vinda desse governo, ou seja, essa colonização da terra, no capítulo 9, para que não fique só no meu comentário, confere comigo, meu querido. Confere comigo em Isaías, no capítulo de número 9, versículo de número 6. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Confere aí comigo, para que não fique só nas minhas palavras. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Isaías 6, verso 9. Quem encontrou, diga: eu estou vivo.
Glória a Deus. 9:6. Quem não encontrou, diga eu também. Aleluia. Isaías 9:6. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia! O reino, a vinda de Jesus, já estava profetizada pelo profeta Isaías. Então Jesus veio trazer os costumes do céu, os costumes do mundo celestial para o nosso reino, para o reino terreno. Uma pessoa, quando ela é colonizada pelo reino de Deus, a forma dela de falar muda, a forma dela de se vestir muda, a forma dela de pensar muda, a forma dela de agir muda. Ela é totalmente transformada. Mas uma pessoa que ela não é colonizada pelo reino de Deus, a forma dela de falar é igual a de todo mundo, pastor. Com qualquer besteira essa pessoa se escandaliza. Sai falando mal do pastor, sai falando mal dos irmãos, sai falando mal da irmã, sai falando mal dos vizinhos. Onde chega arranja confusão, porque essa pessoa ainda não mudou a sua forma de falar. Essa pessoa ainda não foi colonizada pelo reino de Deus. Essa pessoa ainda não recebeu dentro de si um governador que transforma, que faz a mudança no ser humano, chamado Espírito Santo. E essa mensagem, meu querido, vem para as nossas vidas para nos ensinar, para nos transformar. Quando Adão pecou, ele cometeu uma coisa chamada grito de independência. Saiba que uma colônia só pode ser destruída. Uma colônia só perde o domínio do governo. Uma colônia só perde os benefícios daquele governo que a está dominando quando há uma coisa chamada independência. No capítulo 3 de Gênesis, Adão cometeu uma coisa chamada pecado. E o que é o pecado? É o grito de independência do governo humano contra o governo de Deus. Adão, quando cometeu o pecado, ele estava praticamente dizendo que já não queria mais o governo de Deus, já não queria mais estar sobre a autoridade, debaixo da autoridade do governo de Deus. E quando se é declarado independência numa colônia, a primeira pessoa que sai, meu querido, chama-se o governador. Porque se o governador ficar naquele lugar, ele vai ser agredido, ele vai ser apedrejado e é capaz até de ser morto. Então, quando eu e você cometemos pecado, nós estamos declarando a independência do governo de Deus. E a primeira pessoa que nos deixa é o Espírito Santo. Por quê? Diz a Bíblia que ele não habita aonde há pecado. O pecado é o grito de independência. E quando essa pessoa declara a independência do governo de Deus, juntamente com o Espírito Santo, sai todos os benefícios que o Espírito Santo trouxe para aquela pessoa. Observe que quando uma pessoa ela está sem o Espírito Santo de Deus, quando você olha no rosto dele, você vê